Olá, alunos, boa noite. Já é aqui o final da tarde e eu hoje vou dar uma aula mais completa sobre o Karl Popper e espero que fiquem todas as dúvidas que o João Saraiva tinha falado resolvidas, porque eu cheguei a dar Karl Popper em quase todas as turmas, mas creio que no G fiquei um pouco mais atrasada e, portanto, é sobretudo para a turma G que esta aula vai, ok? Para já vou compartilhar a tela com o PowerPoint, está aqui, acho que já estão a ver, não é? E portanto vamos começar do início sobre o falsificacionismo do Karl Popper. Antes de mais eu queria dizer-vos que o Karl Popper é um filósofo austríaco, nasceu em 1902 e morreu muito velhinho, não sei exatamente quando, cheguei a vê-lo na Gulbenkian. Assisti a uma conferência deles histórica em que o auditório estava completamente cheio de gente, foi um autêntico espetáculo. De qualquer maneira, ele escreveu uma obra vasta, mas aquela que é mais importante para o nosso trabalho é a lógica da pesquisa científica, porque é aí que ele vai desenvolver todos os aspectos que nós iremos ver hoje, está bem? Então começamos por perceber o que é, antes de falarmos praticamente do falsificacionismo, temos que perceber o que é uma teoria, uma perspectiva falsificável. Neste sentido, eu vou só tirar a janelinha daqui que está a atrapalhar-me. O que é uma perspectiva falsificável e o que é que são proposições falsificáveis? Vocês podem seguir isto também no vosso livro, porque a maior parte do material que eu tirei para fazer o PowerPoint vem do vosso livro. Proposição: todos os corpos metálicos flutuam na água é falsificável porque podemos conceber um estado de coisas que é inconsistente com ela e que, se for verificado, mostra que é falsa. Ora, se tivermos um barco cruzeiro a flutuar, ele é consistente com essa teoria, mas se por acaso for um anzol ou uma bola de chumbo a afundar-se na água, mostra que são factos inconsistentes com a teoria, ou seja, mostrando igualmente que a proposição é falsa. E para mostrar que uma proposição é falsa é suficiente que uma única observação a contradiga. Para que a proposição seja falsificável, não precisamos de observar um estado de coisas que efetivamente a falsifique. É suficiente que possamos conceber ou imaginar esse estado de coisas. Fixem bem isto, é suficiente que possamos conceber ou imaginar esse estado de coisas. Não quer dizer que a gente tenha que observar. Ora, quando nós dizemos que quando suspensas no ar todas as pedras caem, que é uma consequência da lei da gravidade, é igualmente falsificável porque também podemos conceber um estado de coisas que é inconsistente com ela e que, se fosse verificado, mostraria que ela era falsa. Embora nós nunca tenhamos observado isso, no entanto, podemos conceber ou imaginar ou pensar esse estado de coisas. É um estado de coisas que nós dizemos então que é logicamente possível. Desta forma, a proposição é falsificável, ainda que até agora nenhuma observação tenha mostrado que é falsa. Podemos considerar que ela é provisoriamente verdadeira por ser algo que é logicamente possível. Ora, uma proposição é falsificável ou empiricamente refutável se e apenas se pudermos conceber um estado de coisas que a refute e que, se for verificado, mostra que é falsa. Agora, perguntemos quais são as proposições que não são falsificáveis ou que são empiricamente irrefutáveis. Se dissermos alguns corpos metálicos afundam-se na água, todos os estados de coisas são consistentes com a proposição. Não se excluem nesta proposição estados de coisas. Não dizemos todos, mas dizemos alguns. Então dizemos que as proposições particulares, porque está lá o termo algum, não são empiricamente irrefutáveis. Não sei se perceberam bem este exemplo. As proposições tautológicas ou imprecisas também são empiricamente irrefutáveis. Se dissermos, se protestarmos, o governo cederá ou não cederá, também não é falsificável. Porquê? Porque ela é uma proposição tautológica. As proposições imprecisas
como se acreditarmos em nós, a pandemia Covid-19 irá embora, também não é falsificável. Porquê? Porque ela é empiricamente irrefutável. Assim, uma proposição não é falsificável ou é empiricamente irrefutável se não pudermos conceber um estado de coisas que a refute. As proposições empiricamente irrefutáveis, ao contrário das proposições falsificáveis, não excluem estados de coisas e, por essa razão, não são informativas. As proposições têm graus de falsificabilidade diferentes. Isso significa que quanto mais falsificável uma proposição é, ou seja, quanto mais geral ela for, quanto mais estados de coisas a exclui, tanto mais informativa essa proposição é. Ao mesmo tempo, dizem com elevado grau de exatidão como é que o mundo se comporta, as teorias científicas. Estamos aqui a falar das teorias científicas. Mas elas, sobretudo, dizem como é que o mundo não se comporta, porque ao dizerem como o mundo se comporta, também nos dizem como é que ele não se comporta. Por exemplo, aqui na lei da gravidade, nós sabemos que os corpos são atraídos para a Terra, mas também se prevê que o contrário não aconteça. Precisamente por isso, Popper defendeu que as teorias científicas mais avançadas e explicativas são falsificáveis num grau muito elevado e são muito informativas. Porquê? Porque são generalistas. Além de serem falsificáveis num grau muito elevado, as teorias científicas mais avançadas e explicativas devem resistir às tentativas de falsificação, nomeadamente aos testes empíricos severos concebidos para as tentar falsificar. Ou seja, uma teoria é tanto mais científica quanto mais consegue resistir aos testes de falsificação. As melhores teorias científicas são então aquelas que são muito ousadas e informativas e muito resistentes à falsificação e à crítica. Ora, daqui saltamos para o problema da demarcação, que é importante, tem a ver com a maneira como a ciência progride e o que é que nós podemos considerar que é científico ou não é científico. Ou seja, o que é científico ou é pseudocientífico. Para sabermos aquilo que distingue as teorias científicas das pseudocientíficas, dizemos que as teorias científicas distinguem-se umas das outras pelo facto de serem falsificáveis. As teorias imunes à refutação empírica são teorias não científicas ou pseudocientíficas. Algumas teorias dão explicações que são muito atraentes ou muito intuitivas para os fenómenos e apresentam numerosas confirmações. Na verdade, quanto mais imprecisas elas forem, mais confirmações poderão apresentar. Porém, como defende Popper, se não forem falsificáveis, elas não são científicas. O problema da demarcação, ainda. Note-se que a falsificabilidade é uma condição necessária para fazer essa demarcação entre teorias científicas e teorias pseudocientíficas. Note-se que a falsificabilidade é uma condição necessária, mas não suficiente das teorias científicas. Além disso, este critério só se aplica às teorias das ciências empíricas ou às teorias que pretendem apresentar-se como uma parte das ciências empíricas, ou seja, às teorias que fazem afirmações como o mundo funciona. Ora, o que é o método científico então para Popper? Ou como é que ele imagina o método científico? Só as teorias falsificáveis ou empiricamente refutáveis podem ser submetidas a testes empíricos. Para testar empiricamente a teoria, realizam-se experiências e aplicações práticas cuja finalidade é verificar as consequências deduzidas logicamente da teoria. Se essas consequências não se verificam, então dedutivamente infere-se que a teoria avançada é falsa e que tem que ser modificada ou abandonada e substituída por uma outra. Para concluir que uma teoria é falsa, é suficiente, isto é importante, que uma única falsificação das suas consequências empíricas. Em contrapartida, se essas consequências se verificam, nada é possível inferir do valor da teoria. Não se pode dizer que a teoria é verdadeira nem que a teoria é falsa. É apenas possível inferir que até ao momento, como é o problema da indução, a teoria foi corroborada pelos testes. Os testes empíricos, quando não falsificam uma teoria, corroboram-na, mas não a confirmam. Aqui temos a posição de Popper contra a confirmabilidade das teorias.
Corroboração, saliente-se, e não confirmação é o melhor resultado que uma teoria pode alcançar quando é submetida a testes empíricos. Podemos concluir que um teste que falsifica uma teoria é mais informativo do que repetidos ensaios experimentais bem-sucedidos. A ciência progride na direção da verdade, e isto é um aspecto que é importante na explicação que Popper dá da própria evolução da ciência, é uma progressão, uma aproximação à verdade, quando as melhores teorias disponíveis, especialmente aquelas que mais resistiram às tentativas de refutação empírica, são por fim falsificadas, ou seja, a ciência progride por conjecturas e refutações. O método científico compreende assim 3 passos: problemas, teorias e críticas. E por fim, vou interromper aqui o compartilhamento, terminamos a aula. Não pus a bibliografia, mas ficam a saber que a maior parte das coisas que eu tirei foram exatamente do vosso manual, portanto podem estudar também pelo manual, que tem alguns aspectos mais desenvolvidos. Espero que tenham compreendido. De qualquer forma, se não perceberam bem, nós podemos sempre tirar dúvidas na aula síncrona, ok? Então fiquem bem, protejam-se do Covid e não saiam de casa e trabalhem. Se por acaso eu também vos estiver a dar muitos trabalhos, queixem-se, porque não tenho bem a noção nesta nova forma de ensinar o que é mais adequado ou menos adequado, ok? Então fiquem bem.